pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos ao Clube dos 6, eu sou o Matheus do Carmo e hoje trago mais uma escalação da rodada, os 11 da rodada do Campeonato Brasileiro, agora válido pela quarta e quinta rodadas do Brasileirão. Vamos fazer aqui um misto, né, dos melhores na quarta e na quinta rodada, né? Foi feriadão, então o pessoal aqui foi curtir, aproveitar, enfim. Tivemos, né, o nosso tempinho de folga aqui, mas o futebol não para, nossos trabalhos não param. Então, para não deixar, né, de analisarmos quem foram os melhores nas duas rodadas passadas, vamos analisar quem foram os melhores na quarta e na quinta rodadas. Então fique conosco, porque aqui nós respiramos futebol. Começando pelo gol, escolhemos o Everton, que foi muito bem, tanto na quarta como na quinta rodada do Brasileirão, né? Na quarta rodada contra o Internacional, o Palmeiras venceu com o gol do Facundo Torres e o Everton foi muito bem, garantiu a vitória palmeirense lá no Beira-Rio. E outro jogo fora também, né? Foi no Castelão, o jogo da quinta rodada, e o Everton foi realmente muito bem, defendeu o pênalti do Lutero, ele que tem um apelido de bracinho de jacaré, né, para os torcedores palmeirenses, mas desta vez foi realmente sensacional e garantiu a vitória do Palmeiras e garantiu também o lugar aqui nos 11 da rodada, desta vez da quarta e da quinta rodada. Na lateral direita já fica um pouco mais difícil, tivemos bons nomes nessas duas rodadas. Tivemos Daniel Borges, que fez um golaço na goleada do Grêmio, na goleada do Mirassol sobre o Grêmio, aí sim, na quarta rodada, né? Ele fez de fato um belíssimo gol. Tivemos o Giai, que matou a pau também na quinta rodada contra o Fortaleza, também jogou bem contra o Internacional, o Giai que vem melhorando. E tivemos o Wesley, que foi realmente muito bem, tanto contra o Juventude, tanto contra o Vasco da Gama, apesar do Flamengo não ter vencido. Mas eu acho que ficaremos com o Giai pela continuidade. O Giai de fato é um jogador muito jovem, que no passado veio, não rendeu tanto, neste ano tem começado a render com todo o time do Palmeiras, né? E foi bem tanto na quarta quanto na quinta rodada, então fica aí o Giai. Menções honrosas, claro, é como eu disse, ao Daniel Borges e ao Wesley, mas o nosso garotinho das duas rodadas é o Giai. Seguindo na lateral, vamos para a lateral esquerda, e desta vez não foi tão difícil, né? O Reinaldo foi eleito o melhor lateral esquerdo. Olha, quase tivemos uma dobradinha aqui, hein? Os laterais do Mirassol, pasme. O Reinaldo foi muito bem contra o Grêmio, seu ex-time, fez gol, inclusive, também um belo gol. Foi bem também contra o Juventude, então recebe o prêmio de melhor lateral. Posso contar também com o Bernabé, que foi bem, com o Marlon, que estreou muito bem, né, na sua estreia com a cabeça do Grêmio, mas o Reinaldo, juntando as duas rodadas, foi o nosso lateral escolhido aqui no Clube dos 6 como o 11 da rodada. Vamos para a zaga agora. Para a zaga ficou um pouquinho mais difícil, né, porque tivemos bons zagueiros em datas diferentes, é um pouco difícil sintetizar, mas vamos deixar assim. Na quarta rodada tivemos o Danilo e o Gustavo Gomes como os melhores zagueiros. Na quinta rodada tivemos o Lianco e o Ramos Mingo do Bahia. São zagueiros de características muito diferentes, são zagueiros bem diferentes quando você para olhar. Tivemos outros zagueiros que se destacaram também, né? Tivemos o Zé Ivaldo, que foi muito bem na vitória do Santos na quarta rodada contra o Atlético Mineiro, mas acho que por nível e por característica mesmo, vamos de Ramos Mingo, que é um zagueiro canhoto, na esquerda, e do Gustavo Gomes pela média na direita. Então a nossa zaga fica com Ramos Mingo e Gustavo Gomes na zaga dos 11 da rodada 4 e 5. E para o meio campo ficou também um pouco difícil, né? Tivemos vários jogadores se destacando em níveis diferentes, mas como eu disse, para mantermos um pouco a média, né, das nossas escalações aqui, porque esses jogadores de fato jogam bem tanto na quarta quanto na quinta rodada, vamos colocar assim. Primeiro volante, Eric Pulgar, foi muito bem contra o Juventude, mais uma excelente partida do chileno, cada vez mais mostra o seu bom futebol e merece ser o nosso primeiro volante. Lembrando que estamos no 4-3-3, então o primeiro volante fica com Eric Pulgar, e mais à frente vamos com dois jogadores bem ofensivos para o nosso time ficar bem forte no comando de ataque. Vamos com o De Arrascaeta, que mais uma vez mostra que é o cara do Campeonato Brasileiro, jogou muito bem contra o Juventude e jogou muito bem na partida contra o Vasco. É verdade que o Flamengo não venceu, mas não venceu porque o Léo Jardim, que não foi escolhido como o nosso goleiro, salvou o Vasco dessa vez, né? Evitou a tragédia, mas o De Arrascaeta jogou bem mais uma vez. Então, De Arrascaeta e Pulgar do Flamengo compõem o nosso meio, e do lado deles temos o Mateuzinho que foi o destaque do Vitória, do Leão da Barra, do meu Leão da Barra, contra o Fortaleza, na vitória do Vitória aqui no Barradão de 2-1, ele fez um belíssimo gol de voleio e também jogou muito bem contra o Fluminense. Não foi aquele destaque, mas coordenou mais uma vez o meio campo, então sendo
pouquinho clubista, eu vou colocar o Mateuzinho do lado do Eric Pulga e do De Arrascaeta no nosso meio campo dos 11 da rodada. Já no comando de ataque, bem aí foi bem complicado. Tivemos bons jogadores jogando tanto na quarta quanto na quinta rodada. Tivemos o Pedro Raul, que fez bons pontos, né, aqui conosco na quarta rodada. Não foi tão bem na quinta, o Ceará perdeu pro Bahia, mas foi muito bem na quarta rodada. Tivemos também o Facundo Torres, que foi bem também, mais uma vez camisa do Palmeiras. O Depay, tivemos o John, que é um meia, mas joga um pouco mais avançado também. Tivemos o Caio Jorge no Cruzeiro. Mas, para sermos coerentes com a nossa escolha, quem foi bem na quarta e na quinta rodada? Na quarta e na quinta rodada foram bem o Depay, que vem jogando muita bola, junto com o De Arrascaeta, de fato, talvez um grande jogador do Campeonato Brasileiro. O Facundo Torres, mais uma vez, foi muito bem. Foi bem contra o Internacional e foi bem contra o Fortaleza. E, veja, para termos um centroavante, um cara ali de área, né, que representa um perigo e que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, eu vou de Pedro Raul, até porque o Pedro Raul é um colírio para os olhos, um cara muito bonito. Então, para embelezar o nosso comando de ataque e deixá-lo um pouco mais ofensivo, vamos com Facundo Torres na direita, Depay na esquerda e centralizado temos o Pedro Raul. Esse é o nosso time da rodada, pelo menos o ataque da rodada, com Facundo Torres, Depay e Pedro Raul. Bem, e quem vai comandar toda essa galera, né? Quem vai estar ali no campo, orientando, gerindo, aquela coisa toda? Bem, na quarta rodada nós escolhemos o Renato Gaúcho. O Renato foi muito bem na quarta rodada, mas como na quinta ele já não foi tão bem, fez algumas mexidas que prejudicaram o Fluminense, né? Em verdade que o Vitória fez uma boa partida também contra o Fluminense, fez um golaço com o Lucas Braga, mas para sermos coerentes, vamos com Abel Ferreira, mais uma vez, o Abel mostrando que é de fato um bom treinador. Eu admito aqui, eu não tinha certeza se o Abel conseguiria manter o nível, né, comandando o Palmeiras. Foi muito mal no Paulistão, mas no Brasileirão ele deu a volta por cima, então comandando mais uma vez, né, a equipe da rodada, os 11 da rodada, Abel Ferreira é o treinador escolhido por nós, especialistas aqui no Clube dos Seis. E quem foi o grande craque dessa rodada, ou dessas rodadas, né? Depay, o holandês, vem jogando muita bola, ó, até faço a comemoração, vem jogando muito e junto com o De Arrascaeta, ou talvez um pouquinho acima, quem sabe, né? Talvez ali com o Alan Patrick correndo por fora, o grande nome do Campeonato Brasileiro. Dessas duas rodadas, de fato, ele é o cara. Decidiu contra o Sport, né? Ajudou o Corinthians contra o Sport, então ele é o cara da rodada. Desta vez, dos 11 da rodada, o grande cara, o cara definitivamente é o Depay. Valeu, pessoal, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela sua colaboração. Fique conosco aqui no Clube dos Seis, porque aqui nós respiramos futebol. Até a próxima, pessoal.